Hey a todos, como estão? Espero que estejam todos bem. Hoje venho falar-vos de um tema um tanto quanto polémico, no sentido em que ele desperta várias opiniões. Venho falar-vos sobre qual o papel dos homens no feminismo. Afinal, um homem pode ou não ser feminista? Dentro do próprio movimento feminista existem várias opiniões sobre o tema, mas neste vídeo eu vou dar a minha opinião baseada nas leituras que faço e naquilo que acredito. Aviso desde já que este vídeo será bastante importante, por isso convido-vos a assistirem até ao final e a subscreverem o canal, porque todos vós são necessários para esta conversa. Muito se fala de feminismo ultimamente, muito se inventa também, então existe uma ideia de senso comum sobre feminismo que oscila conforme pontos de vista e conveniências pessoais e políticas. E isso, além de contribuir para que distorções do real conceito sejam criadas, ainda coloca as palavras feminismo e feminista como palavras indesejadas, palavras conotadas de negatividade. Então, recuperando alguns conceitos que já falei aqui no canal em outros vídeos, o que precisa realmente de ser percebido é que o feminismo não é inimigo dos homens. Muitas pessoas acreditam que o feminismo é o ódio aos homens, mas na realidade o conceito para isso é missandria. E muitas pessoas também acreditam que o feminismo pretende a superioridade da mulher perante o homem, mas a ideologia que defende a superioridade do género feminino sobre o masculino tem como nome feminismo. Mas o maior preconceito ainda continua a ser a própria palavra, feminismo. Eu já ouvi alguns homens dizerem que gostariam de defender o movimento, mas que o próprio nome feminismo se torna um entrave. E eu pergunto, porquê? Porquê é que uma palavra com a etimologia femi é uma entrave se realmente a pessoa está interessada em defender a causa? Lembremos que o feminismo surgiu numa época em que as mulheres lutavam para conseguir ter direitos básicos na sociedade. Numa época onde as mulheres eram proibidas de votar, proibidas de fazer fosse o que fosse sem autorização dos seus maridos ou dos seus responsáveis legais, pai, tio, e onde as mulheres não falavam por si mesmas e pelos seus corpos, ou seja, onde as mulheres não eram de todo consideradas cidadãs, pessoas individuais, donas de si. Coisa que ainda hoje é uma realidade em muitos países, nós sabemos disso. Até há países onde a educação, o direito de ir à escola, ainda é negado às meninas. Por séculos, o mundo dividiu os seres humanos em dois grupos, invisibilizando e oprimindo um deles. Por isso, o nome feminismo diz respeito a quem realmente precisa de reivindicar para ter voz, para ter espaço, que ainda hoje são as mulheres. Porque mesmo com alguns direitos básicos conquistados, as mulheres ainda são vítimas de exclusão, de opressão. Ainda são colocadas em lugares de invisibilidade social, como acontece com as mulheres negras, com as mulheres trans. Pensemos, por exemplo, na questão salarial. Mulheres ainda recebem menos que os homens por desempenharem as mesmas funções. E as mulheres negras ainda recebem menos que todos, homens brancos e mulheres brancas. Pensem na questão da insegurança que uma mulher ainda sente quando caminha sozinha na rua depois de uma determinada hora. Questões que parecem simples, mas que ainda hoje não estão resolvidas. Além de que as mulheres ainda são violentadas, mutiladas, mortas simplesmente por serem mulheres. Então, o nome feminismo existe porque ele se refere a um problema de género específico. Por isso, como veem, eu penso que o nome está mais do que justificado e é mais do que válido. O que o feminismo defende são direitos e oportunidades equânimos, ou seja, igualdade. É um movimento que se trata de igualdade social, política e económica entre sexos. E não, o feminismo não nega as diferenças biológicas entre homens e mulheres, mas nega sim que essas diferenças possam ser fatores válidos e determinantes para justificar e excluir mulheres de ter as mesmas oportunidades e direitos dos homens só porque são do sexo feminino. Em 2014, a ONU lançou a campanha He for She, Eles por Elas,
que desde esse ano tem mobilizado meninos e homens ao redor do mundo para tomarem a iniciativa, tomarem medidas contra a desigualdade de género, ajudando a promover mudanças sociais nas suas comunidades. A embaixadora desta campanha é Emma Watson, que muitos de vós já devem conhecer pelo seu trabalho como atriz, mas mais do que atriz, Emma é uma ativista que decidiu usar a sua visibilidade para conversar com os homens, estendendo-lhes uma carta aberta a quando do lançamento da campanha, no seu discurso da ONU, que vou aproveitar e deixar o link na descrição para quem ainda não assistiu poder assistir. Esse discurso apresenta alguns dados, alguns estudos e argumentos fortes que provam que a estrutura machista que afeta as mulheres também afeta os homens, embora em medidas diferentes. Eu tenho um vídeo no canal onde falo sobre essa questão. O vídeo tem como nome Quem Sofre com o Machismo. Convido-vos a assistir também. Vou deixar o link na caixa de descrição. No livro Sejamos Todos Feministas, que também tenho aqui a resenha no canal, a autora Chimamanda refere que todos devem lutar para ter uma sociedade mais justa. Quando a autora refere isso, ela pressupõe que os homens também devem fazer parte dessa luta. Recentemente, numa entrevista à revista Marie Claire, aqui no Brasil, Chimamanda teceu comentários pertinentes sobre o tema que passarei agora a ler aqui um pouquinho para vocês. Temos que parar de pensar no feminismo como uma espécie de festinha exclusiva para a qual poucas pessoas são convidadas. Nosso objetivo é a igualdade no mundo. Queremos chegar a um ponto em que não vamos mais precisar do feminismo. Para isso acontecer, todo mundo tem que se envolver. Portanto, precisamos de homens feministas para mudar outros homens. Em Lagos, uma cidade cosmopolita, acontece de um homem e uma mulher entrarem num restaurante e o garçom ou o segurança dizerem "Boa tarde, senhor", ignorando a mulher. Então, costumo falar aos homens que eles precisam dizer: "Isso é inaceitável. Entrei aqui com outro ser humano que é meu igual e você precisa reconhecer a presença de nós dois." Então, como veem, o exemplo que Chimamanda deu foi referente a algo do dia a dia, como sair para ir a um restaurante. Estamos a falar de coisas básicas que colocam as mulheres em lugares de exclusão. Portanto, os homens que presenciam essas questões têm um papel nisso. Têm um papel em falar para que isso realmente acabe. Porque a sociedade tem os homens, especificamente homens brancos, como dominantes. Basta pensarmos em quem lidera grandes empresas, congressos, política, televisão. A mudança precisa de vir da parte privilegiada também. Precisa de existir entreajuda para que algo realmente mude. O feminismo é uma ferramenta para pensar o mundo, para nós pensarmos em como a estrutura patriarcal limita e oprime as mulheres constantemente. Mas vale lembrar que não apenas as mulheres. Eu não vejo o feminismo como um movimento excludente, pelo contrário, eu creio sim que ele deve incluir todas as pessoas dispostas a usar o feminismo como ferramenta para a desconstrução e tomarem parte, tomarem ação para mudarem as suas e as realidades de todos. E ser feminista vai além de pensar na mãe, na esposa ou na irmã. Identificar-se como feminista é pensar num mundo mais justo para todos. E isso também deverá ser independente da classe, etnia, da cor, da orientação sexual. O feminismo começa pensando nos direitos das mulheres, mas avança questionando a urgência dos direitos de todos os que sofrem de violência por serem quem são. Então, homens que querem fazer parte do movimento, vocês precisam de estar dispostos a reconhecer os vossos privilégios, a entender o lugar social que ocupam, a entender que uma humanidade mais justa vai além do vosso umbigo. Algumas feministas não concordam que um homem se autodenomine feminista, algumas feministas defendem que o homem deve ser pró-feminista. O que eu tenho a dizer sobre isso é que eu não creio que a mudança esteja em discutir sobre qual a nomenclatura mais assertiva. Eu acredito sim que a mudança se faz desconstruindo pensamentos e se autoanalisando.
Usemos os nossos privilégios para fazer algo por quem não os tem. Respondendo à pergunta que vos coloquei no início deste vídeo, dando a minha opinião, os homens são sim bem-vindos e necessários à luta feminista, desde que não tentem ocupar o protagonismo da luta. As mulheres passaram séculos de opressão e agora é o momento de elas falarem. Então, homens que simpatizam com o feminismo, que querem aprender mais, procurem, pesquisem, aprendam com as mulheres que fazem parte do movimento. Não tentem explicar às mulheres o que é feminismo. Ocupem o vosso lugar de escuta. Escutem as mulheres. Escutem as suas histórias. Respeitem opiniões. Não tentem impor as vossas visões. Não tirem o crédito a quem realmente entende do assunto. Se puderem, leiam mais livros escritos por mulheres, divulguem trabalhos inovadores de mulheres, acompanhem mulheres no desporto, reconheçam as mulheres à vossa volta, apoiem os seus percursos. E quando estiverem num grupo com outros homens, dispensem as piadas machistas. Quebrem-nas, não propaguem a ideia de falsidade feminina, não circulem aquele nude daquela mulher desconhecida no WhatsApp, repreendam um amigo que destratar alguém só por ser mulher. E se souberem de uma mulher que sofreu algum tipo de abuso, não a culpabilizem pelo abuso que ela sofreu, porque a vítima nunca tem culpa. Vocês poderão ser ótimos coadjuvantes da luta se estiverem dispostos a ver o que vos rodeia com outros olhos, com uma visão do mundo mais expandida e a olhar as mulheres de forma diferente do que vos foi ensinado a fazer na maioria das vezes, com mesquinhez, com violência, como se fossem menos que os homens. Sejam apoiantes das vozes que precisam de ser ouvidas e do empoderamento feminino. Coloquem a mão na vossa consciência e, caso faça sentido para vocês, abracem a causa e apoiem as mulheres nela. Bem, espero que tenham gostado deste vídeo e que de algum modo esta mensagem tenha conseguido chegar com todo o respeito até vocês. Já sabem, não se esqueçam de deixar a vossa opinião lá em baixo nos comentários. Quero saber qual é o vosso posicionamento acerca deste tema. Não se esqueçam de deixar o vosso like para dar uma força para o meu trabalho e partilhem este vídeo com as pessoas das vossas vidas para esta mensagem chegar mais longe. Até breve, beijo!